Na entrevista da manhã de hoje, eu convidei mais uma vez o meu querido Paulo Klinghofus. Aí sim, saiu, hein? Saiu o nome? O sobrenome tá pegando, começou bem. Paulo Klinghofus. Hoje promete, então. Cara... O Paulo, há 30 anos que ele tem a sua conversão, cresceu na Igreja Metodista, tem curso de teologia também na Metodista, formado em Ciências Contábeis. Ele é de Curitiba, veio para Maringá em 1986, 20 anos atuando dentro da UPEN, que é a Ordem dos Pastores de Maringá, e há 15 anos ele chama pastores para unidades com orações semanais. Ele é pastor auxiliar na Igreja Unção e Vida, e 5 anos que ele está à frente da Casa de Oração de Maringá, que é a MGA, é a Maringá Hope. Ele já organizou 12 anos da Conferência Profética Profetiza Maringá. Paulo, antes de mais nada, bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez, por ter vindo até nós, atendendo o nosso convite. Para que as pessoas que nos acompanham neste momento, aqueles que irão ver através do canal do YouTube depois, posteriori, a Hope. O que é a Hope? Que você tanto fala com tanto carinho para aquelas pessoas que não conhecem, e o significado. Ela pertence a todas. Quem é que comanda a Hope? Edson, bom dia a todos que nos assistem. É uma alegria estar com você aqui. Eu estou fugindo, né, de você já faz algum tempo, mas eu senti que agora era a hora, esse é o momento de estar com você aqui. É uma alegria poder participar com você desse programa. A Maringá House of Prayer, que é Maringá Casa de Oração, ela é um lugar de adoradores e intercessores. Ela é uma base missionária que pode ser uma ferramenta para a igreja de Maringá, para aquelas igrejas que entendem a proposta da casa. Hoje nós temos 10 igrejas que participam deste projeto, assumindo turnos de adoração e oração. Eu sempre costumo repetir, nós não somos uma instituição, uma igreja. Nós somos um lugar de adoração e intercessão. Então a gente se reúne hoje, segunda, quarta e sexta, com o propósito de adorar e orar. Qualquer pessoa pode ir até lá. Qualquer pessoa, a casa está aberta, inclusive agora à tarde nós estamos com um missionário que está abrindo a casa, aquelas pessoas que quiserem ter um tempo com Deus, num lugar sossegado e reservado para isso, a MGA Hope é uma boa opção. A partir de 1h30, 2 horas está aberto, tem gente lá orando. A pessoa chega, senta, ela vai ouvir músicas, ela pode fechar os olhos, e ali ela vai ter o seu tempo de comunhão com Deus. Ela pode ser católica, ela pode ser budista, ela está liberado. Com certeza. Ali... É para todos os filhos de Deus. A gente tem divulgado, e a gente sempre acha que faz bem feito, mas a gente sabe que muita gente ainda não conhece esse lugar. Quando você fala da realidade nossa, hoje a casa está aberta, você pode usar o espaço como home office. Tem muita gente de fora, nas outras casas de orações que existem, que usam esse lugar como home office. Encosta, o ambiente está lá de adoração, abre o notebook, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o que for necessário. Por quê? Eu ouvi isso, inclusive tem uma missionária do Pará lá, já faz 2 dias, se trancou lá para adorar e orar. E o ponto-chave dela é bem esse. É difícil você ter esse tempo de reserva com Deus em casa ou em outro ambiente, porque você tem família, cachorro, todo um espaço que acaba atrapalhando o teu tempo de qualidade com Deus. Então, essa é a proposta do lugar. Então, as pessoas, de repente, à tarde, eu vou trabalhar home office. O cara pode ir para lá, abre o notebook, eu tenho que fazer um trabalho de faculdade, ele pode ir para lá, abre Bíblia, vai estudar. É ele e Deus. Ninguém aborda as pessoas pegando endereço de que igreja ninguém pede oferta, ninguém pede nada. As pessoas têm liberdade para sentar lá e ter um tempo de qualidade com Deus. Vamos então com o endereço da MGA Hope. Farmacêutico Luiz Andrade, 1381. Você indo pela Mandacaru, é mais fácil assim até, né? Mandacaru, no sinaleiro do shopping, vira esquerda. Chegou no shopping Mandacaru, você vira esquerda e vai reto até terminar a avenida. Terminou a rua, acaba dentro da casa. Você já vê. Verdade. Termina dentro da Maringá Hope, todo mundo está convidado. Agora, Paulo, vamos falar de você. Com todo esse tempo de conversão, com 30 anos você se converteu, o que Deus, que é o meu, que é o seu, que é do ouvinte que nos acompanha, porque Deus é um só. Nós temos várias placas, mas é um só. O que Deus fez em sua vida? Edson, é uma experiência longa. Eu sempre costumo dizer
dos pecadores que eu também era, talvez eu fosse um pouco mais light, né? Então, nunca tive grandes vícios, mas quando eu passei por um momento muito difícil, eu tive a oportunidade de alguém me apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Isso tem mais de 30 anos. E ali eu pude me encostar em Deus e achei alguém que pôde me ajudar, me amparar, me consolar, me dar uma direção, que foi Jesus Cristo e a palavra dele. Então, eu sempre costumo dizer assim, quando você olha para algumas situações que a gente vê hoje no nosso meio, a minha situação assim, antes de conhecer Jesus, era, eu posso dizer assim, meio do mundo, meio do light, mas sem nenhum pecado agressivo, nada, né, forte. Mas eu não conhecia Jesus, eu era como a maioria das pessoas, ia na igreja para marcar cartão de visita. Eu sempre costumo dizer, a igreja que eu ia em Curitiba, chamada Igreja dos Passarinhos, Igreja Católica, eu ia no culto do meio-dia porque a missa era de meia hora. Então era um point da cidade, a gente ia para marcar presença e poder saber que acabava cedo, né? Meia hora a missa acabava. Existe até hoje, então, mas era isso quando eu morava em Curitiba. Na mudança para Maringá, quando eu tive essa experiência negativa na minha vida, foi uma situação financeira, e aí veio atrás disso vem muita coisa. E aí um dia alguém, um membro da Donep, teve a graça e a ousadia de me falar de Jesus e me convidar para a reunião. E aí a coisa começou a expandir. A Donep seria a Associação dos Homens de Negócios? Isso, foi ali que eu tive a graça de conhecer Jesus, né? Então eu louvo a Deus que alguns empresários que frequentam a Donep há 30 anos atrás são meus amigos até hoje. Infelizmente, poucos, né, que estavam comigo naquela época, a Covid levou, né, sofreram na Covid, mas na sua grande maioria convivo com eles até hoje e amo a vida deles, e eu sempre costumo dizer, é uma ferramenta tremenda para as pessoas que querem conhecer Jesus. Ô Paulo, com todo o conhecimento que você tem da palavra, da Bíblia, do que Deus fez em sua vida, como é que você vê e enxerga hoje algumas pessoas, alguns influencers, dando pitaco na palavra de Deus? Xuxa, tempos atrás, disse que a Bíblia era muito do passado, Paulo estava falando com outra época e hoje nós tínhamos que mudar algumas coisas. De repente eu vejo uma ministra do Supremo Tribunal Federal dizendo-lhe que até 12 semanas não existe vida e ela está descriminalizando. Discriminar é quando você criminaliza, ela está descriminalizando, deu o voto dela, ainda não foi apoiar. Como é que você vê essas coisas acontecendo, por exemplo, em nosso país, onde a política começa a querer mexer com a palavra de Deus? E não é somente da igreja evangélica, é da igreja católica. Eu vi um bispo, um representante da igreja católica no Supremo Tribunal Federal, ele deu uma lição de moral na ministra. E mesmo assim, nesse final de semana, ela deu o voto favorável, portanto, ao aborto até, se não me falha a memória, 12 semanas. Edson, você trouxe duas frentes para a gente trabalhar. Quando você vê essa onda hoje de influencers, de pessoas, de pastores de rede social, é uma linha muito fina e isso nos preocupa, porque a base de tudo é onde você vê a situação que nós estamos vivendo hoje de falta de conhecimento de Bíblia. O que a gente tem trabalhado, e a Casa de Oração é um dos objetivos, que é levar as pessoas a conhecerem Bíblia. Porque quando as pessoas tiverem essa paixão pelas Escrituras e a paixão pela palavra, ela não vai ser influenciada por nenhum influencer, nenhuma rede social, porque hoje é o que mais tem. As pessoas estão usando hoje a rede social para se projetar, para trazer, eu não vou nem trazer fonte de renda como caso, mas para divulgar ministério. Algumas pessoas estão achando que tem a verdade hoje diante do que estão vivendo, mas pegam passagens isoladas para vender uma situação que não é verdade. Mas disso tudo que eu digo para você, quando Jesus disse, meu povo padece por falta de conhecimento. É aí que a coisa pega. É onde nós, com o MJ Hop, temos levado a geração, esses jovens, para a profundidade nas Escrituras e clamando por isso, para que não sejam enganados por tudo que nós estamos vendo hoje em redes sociais. Então, tem muita coisa acontecendo hoje. Quando você traz essa situação da Weber, essa situação política,
a gente abre um leque um pouco maior o que está acontecendo hoje, o que já era esperado e é o que está na Bíblia, né? A igreja vai passar por situações constrangedoras. Nós vamos ser perseguidos e confrontados. Então hoje, o que nós temos hoje de um Supremo, é um Supremo que está se levantando para isso. Para barrar a igreja, barrar a palavra de Deus. Já existem projetos para perseguir líderes religiosos, pastores ou políticos cristãos que usaram Bíblia em campanha política. Isso é um filme que nós estamos vendo e não tem volta. Então quando você pega hoje uma Weber, você pega uma Alexandre de Moraes, essa onda hoje em favor do aborto, eu digo para você o seguinte, a culpa é nossa. É a culpa da igreja. Eu vou te mandar depois um vídeo de um padre falando sobre isso, e eu fico até arrepiado quando eu resgato o vídeo desse padre, ele dizendo o seguinte, que ele ficou chocado quando ele ouviu, não sei se o presidente ou alguém falando que hoje a igreja católica já está na mão deles. O padre falando sobre isso. Quer dizer, hoje eles vão perseguir os evangélicos. O político falando sobre isso e o padre trabalhando o tema em cima desse assunto. Constrangido, envergonhado de ver hoje a igreja católica comendo na mão de políticos. Então quando eu falo hoje, aí eu incluo todas as igrejas católicas e evangélicas, se a igreja, se o corpo de Cristo, se a noiva se posicionar, isso aí não avança. Mas o problema é que hoje eu vou falar aquilo que você está vendo. Nós temos pastores, padres, hoje comendo na mão de políticos. É o que eu digo hoje para você, sabe, vai ter eleições no ano que vem, e alguns amigos que estão saindo, vereadores, eu estou dizendo, cara, não conta comigo. Porque você está vendo um filme hoje, muito triste, de líderes religiosos, pastores ou não, mas que conhecem Bíblia, se corrompendo. E se corromper para mim não é dinheiro. Corrupção para mim envolve também troca de favor. Por isso que você vê hoje uma frente parlamentar evangélica que poderia mudar a história do Congresso, calada. São 132 membros da frente parlamentar evangélica que poderiam barrar o Supremo. Onde eles estão? Então, quando você olha para esse quadro todo, é o que nos assusta. Então, quando eu digo, é onde eu me agarro. A culpa é nossa, da igreja. Porque o dia que a igreja se posicionar, eu não falo de ir para a rua, tá? Mas eu falo de dobrar o joelho e trazer a consciência da igreja nas eleições. O que me surpreendeu foi que aquele representante da Igreja Católica, ele confrontou o Supremo olho no olho e mostrou por A, B, C e D tudo que a palavra de Deus fala sobre o aborto, a vida, e mesmo assim eles olhavam para aquele padre, aquele representante da Igreja Católica como se, ok, é a tua opinião. Eles curtem com a nossa cara de forma descarada. Quando você, que a gente conhece... Gente, quando ele disse eles curtem com a nossa cara, é o Supremo. O Supremo, Quando você, eu já tive, eu não sei se foi um privilégio ou não, mas em 2006, eu já estudei a origem do PT desde a China. Eu tive a graça de ter um pastor amigo, ele já trouxe todo o material, ele também fez o mesmo, e baseado no que ele me deu. Então, tudo que nós estamos vivendo, a cartilha estava montada. Então, o que agora a gente está vendo é que eles estão vindo para cima com ousadia e o quanto antes, porque eles vão tentar barrar a igreja. Gente, não é só a evangélica não, a católica, que é o maior público hoje no país, é católico. Então, se você conseguir dominar, o que vai acontecer com todos? Ninguém se levanta, ninguém fala nada, todo mundo com medo, todo mundo receoso. O que está havendo? Tivemos a chance, eu costumo sempre dizer o seguinte, eu não estou defendendo homem nenhum, eleição passada tivemos a chance, enfim, não vou entrar em detalhes do que houve, 2024 está aí, eleições para prefeito e vereadores, 2026 de novo presidente, se vai acontecer eu não sei, mas enfim, não é o caso. Então a gente tem todo um filme montado que a gente trabalha, onde eu tenho trabalhado e orado, eu resolvi partir para esse lugar, sabe, Edson? Eu sou alguém que no passado eu gostava de estar apontando erros de políticos. Aí eu parei, tirei o pé, hoje eu estou trazendo a igreja e orando por isso, para que Deus abra os olhos do entendimento da liderança eclesiástica. Porque quando você vê hoje pastores comendo na mão de políticos, é muito triste. Você não tem como mudar a história da nossa nação dessa forma. Quando você vê, infelizmente,
segundo as intenções. Você está vendo hoje, é isso que me entristece muito, Edson. Você vê homens que seriam referenciais da palavra de Deus no Brasil comendo na mão de políticos. É o que eu falei para você. Onde está a frente parlamentar evangélica? Será que eles estão com medo de alguém? Oi? Será que eles estão com medo de alguém? Não, é o que eu falei para você. Quando a gente fala da palavra corrupção, a gente é meio pesado, mas para mim corrupção envolve inclusive troca de favor. Então eu vejo os 132, alguns ali, talvez devam favor para alguém, né, com algum benefício, na sua empresa, no seu estado, na sua família, e aí eles se calam diante do que a gente está vendo. Ah, meu Deus. Paulo, como é que você, para terminarmos, porque o papo quando é gostoso vai rápido e quando é pesado também vai rápido. Como é que você mantém a casa de orações, a Hope? Porque ela atende todos. Como é que ela se mantém? Ela tem energia elétrica, ela tem impostos, ela tem aluguel, ela tem tudo. Como é que vocês mantêm essa casa de orações? Gente, eu repito, é uma casa de orações aberta para todos que quiserem. Edson, são 5 anos de casa aberta. E é que eu costumo dizer, nós não somos igreja. Então ali você consegue ver nesses 5 anos o favor de Deus. Porque são 5 anos que Deus nos abençoando. São igrejas que nos ajudam, empresários que nos ajudam, pessoas que surgem, Deus levanta de algum lugar para nos abençoar com ofertas. E assim nós vamos caminhando, porque nós não temos nenhuma fonte de renda ali. Nós não temos dízimos, temos as ofertas, não temos nenhuma estrutura montada que gere recursos. Então, quando você olha para esse lugar, como não ser grato a Deus por Maringá ter um lugar desse? Aí você vê o favor dele por nós e por esse lugar. Porque não é fácil, você sabe disso. Você manter uma estrutura daquela, com água, luz, não temos funcionários, são voluntários, são missionários que vão lá, abrem a casa, vão orar, vão limpar, vão fazer o básico. Mas quando você olha toda aquela estrutura e você vê aquela casa montada, você para, Deus, obrigado por poder fazer parte desse projeto. O que nós sonhamos é simplesmente Bíblia. Restaurar o tabernáculo caído de Davi, de adoração. Nós estamos ali para isso. E tentar despertar a igreja de Maringá para adoração e oração, porque não tem outro caminho para mudar a história dessa nação, que é orando e adorando. No coração, o que Deus fez em você? Deus, quando eu conheci esse projeto que é de Kansas, o IHOP, quando eu conheci esse projeto, não tem como você não ficar apaixonado quando você descobre a essência do lugar, que é tudo que a gente já conversou. É você pegar essa galera nova que está vindo, esses jovens que estão vindo, para trazer para o foco principal, Bíblia. E aí você vê o resultado. Então isso aí, para mim, não tem como você não ficar extasiado, apaixonado, né, por Jesus. Porque esse lugar é dele, a casa é dele. Então, eu costumo plagiar as palavras de Davi quando ele disse, no Salmo 27, versículo 4, uma só coisa eu quero e a buscarei, que é morar na casa dele todos os dias. Te emociona isso? Cara, não tem como, entendeu? Você vê referências bíblicas que, cara, queimam no teu coração. Ele mesmo disse no Salmo 132, não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar de morada do Senhor, o poderoso de Jacó. Amém. É gostoso quando você traz alguém que dedicou a vida. Você está novo ainda, né, Paulo? Oi? Está novo, né? 61 anos. É novo. Sim. É guri. É um guri idoso. Temos a mesma idade. Não, eu sou a favor aquela. Nós somos os 60 de hoje, os 40 de alguns anos atrás. Porque hoje a nossa perspectiva de vida... Meu pai está com 82 e ele continua correndinho, continua pescando, legal, continua com uma saúde de ferro. Graças a Deus. Então, eu acho que os 80 são os 60 de antigamente. E os 60 são os 40 de alguns anos atrás. E todo esse trabalho Deus presente na sua vida. É gostoso, de repente, você conversar com alguém e ver a pessoa trazer isso. Porque a pessoa não vive de dízimo. Isso que ele acabou de falar. Ele vive da graça do Senhor que vai ajudando para que ele possa trabalhar e que aquele local possa levar muitas pessoas e que estas pessoas possam ter um encontro com Deus. Verdade, esse é o foco. Porque você ler a Bíblia e daí a pouco te dar sono, não vale a pena. Eu quero dormir, eu vou ler a Bíblia. Não, você tem que ter um contato maior. Você tem que conhecer mais a palavra.
Eu lembro, tem uma palavra que isso aí Deus esses dias revelou, sabe, Edson? Você conhece Lucas 2, 36, 37, que é a passagem que fala da profetisa Ana. O texto fala que ela com 84 anos estava lá na presença de Deus louvando e adorando. Aí eu comecei a montar um quebra-cabeça e o texto diz que ela perdeu o marido, ficou 7 anos casado. Aí eu comecei a desenhar, peraí, se ela ficou viúva com 7 anos de casado, ela deve ter casado com 15 anos. Então, com 22 ela ficou viúva, porque naquela época se casava nova. Sim. Mas quando eu fiz conta, para não ter problema, eu fiz conta redonda. Então vamos falar de 20 anos. Ficou 27. Ela ficou 57 anos dentro do templo adorando e orando, cara. 57 anos. Não desistiu. Ela podia ter casado de novo, cara. Porque a Bíblia naquela época dizia, a lei deles, ela podia casar com os cunhados. Sim. Ela optou por ficar dentro da casa de Deus adorando e orando até Jesus voltar. E a gente se desanima com 6 meses que eu estou orando. Nós estamos com 5 anos de casa, você olha ali, Deus, cadê a igreja de Maringá? Aí você vai para esse texto, cara. Então a gente tem coisa, né, para buscar ainda. Paulo, obrigado por ter vindo, porque mais uma vez é um grande exemplo para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que nos ouvem, esse tipo de exemplo que nós temos que mostrar às pessoas, o quanto Deus pode fazer no coração de cada um de nós. Se seguirmos a palavra de Deus, não importa a placa da igreja. É bem isso. Se seguir a palavra de Deus, nós mudaremos tudo em nossas vidas. Bíblia. É o que manda. Mesmo. Bíblia. Não adianta aí, porque o fulano... Não, é a palavra de Deus. Está lá? Tá. Então pronto. Tá, a palavra... Às vezes eu sou meio crítico com algumas coisas que eu vejo, e eu já ia falar, mas não me compete ao momento, né? Me critico, eu me pego criticando algumas coisas, mas é que está na palavra de que não pode fazer isso se não tiver alguém do lado. Calma, alguém um dia vai chegar e vai falar para aquela pessoa. Amém. Eu acho que é assim que vai funcionando, né? Mas por dentro continua aquele não idoso, aquele jovem crítico. Que benção. Prazer muito grande mais uma vez de ter conversado com o meu querido Paulo Klingel. Opa, o cara falou o sobrenome perfeito, tá garantido no céu. Maringá Hope, essa igreja, eu vou mais uma vez, você pega a Avenida Mandacaru, chegou no Shopping Mandacaru, você vira à esquerda, lá no semáforo, virou à esquerda, desce reto toda a vida. Quando acabar a rua, você já vê a igreja que é aberta para todos, para você poder ir, descansar sua mente, sem barulho, você pode orar, ouvir alguém cantar, ouvir alguém orando, você pode ter seu encontro, sua comunhão com Deus. Obrigado, Paulo. Edson, obrigado, que Deus continue te usando. Amém. E que esse programa seja um canal. Amém. Grande abraço.